vamos continuar com a apresentação deste livro e pedi a palavra a António Santos, um empresário que é também, digamos, e tornou possível que este livro hoje esteja entre nós e que possamos conhecer a história mais aprofundada desta terra. Sr. António Santos, há falta de um micro, é verdade. Dá jeito. Só agora, peço desculpa, saudar também as pessoas que nos estão a acompanhar através da internet, que eu não as saudei no início, como esta emissão está a ser transmitida em direto pela internet, saudar todos os que nos estão a assistir em sua casa e que estão a acompanhar o lançamento deste livro. São também os novos tempos que nos trazem outras oportunidades, outras formas de comunicação. Temos que ver sempre o lado positivo também destas pandemias, destes problemas. Sr. António Santos. Muito obrigado. Ora, em primeiro lugar, eu queria fazer uma saudação às pessoas que têm ilustres que estão aqui ao meu lado. Queria saudar o Sr. Professor Dr. Joaquim Candeias da Silva, a Sra. Doutora Maria Alcina Domingos Cerdeira, Vereadora da Cultura da Câmara Municipal do Fundão, a Sra. Doutora Ana Correia e marido Nuno Lages da Câmara do Comércio da Região das Beiras, o Sr. Padre Luís Miguel Alves Nobre, pároco de Valdeprazeres e Mata da Rainha, o Sr. Dr. José Martins, diretor da Biblioteca de Castelo Branco, e a Sra. Dona Assunção Salvado, do Jornal do Fundão. Igualmente, minha esposa Helena, filhos e família, ilustres convidadas e convidados, minhas senhoras e meus senhores. Em primeiro lugar, uma boa tarde a todos. Esperemos que o tempo se mantenha, para que possamos estar aqui dentro do tempo que nos for útil. Sejam bem-vindos à aldeia que tem o nome mais feliz de Portugal, Valdeprazeres. É uma honra estar aqui hoje para a apresentação de Valdeprazeres e Mata da Rainha, monografia histórica da autoria do estimado professor Dr. Joaquim Candeias da Silva, neste mirador do Largo de São Sebastião, perante tão ilustre auditório. Sou filho desta terra, nascido do amor de Manuel, jovem ferroviário, e de Maria da Conceição, uma bela camponesa. Saí daqui com 5 anos, a maioria das pessoas não me conhece. Eu costumo dizer que sou sobrinho do Casimiro Sacristão e primo do Rogério Santos, aqui presente. Grande parte da minha vida foi passada em França, fui empresário no ramo imobiliário e atualmente vivo na Parede, no concelho de Cascais. Como nasceu para mim o sonho deste livro? Em agosto de 2014 vim pela primeira vez tratar de assuntos pessoais à Junta da Freguesia de Valdeprazeres e perguntei à senhora que me atendeu se me podia aconselhar algum livro que falasse sobre a freguesia. Resposta liminar: não existe nada. Fiquei incrédulo. Portanto, a partir daí, o vento também ajuda. Eu nessa altura estava a dar os primeiros passos na genealogia familiar e comecei logo a imaginar onde poderia encontrar um escritor da região que a conhecesse e aceitasse escrever a história de Valdeprazeres. Lembras-te, Rogério? E o sonho foi fazendo o seu caminho. Na área da genealogia o progresso foi surpreendente, graças à ajuda de 3 bons amigos da rede de Facebook, que passo a destacar por ordem cronológica. O primeiro foi o Sr. Dr. António da Graça Pereira, o maior especialista que conheço em genealogia das famílias da Beira Baixa e que muito me tem ajudado. Cito o exemplo do meu tetravô Manuel Salvado dos Santos, nascido em 1746, e eu tinha uma grande dúvida: como podia chamar Santos se os pais não eram? Resposta pronta e rápida dele: o seu antepassado passou a usar o nome Santos porque foi batizado no dia de Todos os Santos e juntou um registro paroquial de batismo e enviou-me para o meu e-mail. O doutor António da Graça Pereira não pode estar presente, mas daqui o saúdo com a devida consideração. O segundo foi o Sr. Dr. José Martins, diretor da Biblioteca Municipal de Castelo Branco, que teve a gentileza de me recomendar 2 livros que se revelaram determinantes para mim. Nestes, Caminho de Ferro da Beira Baixa, Questão do Traçado de Alpedrinha ao Fundão, autor João Carlos da Costa Falcão e António José Boavida e Dr. Aurélio Pinto de Castelo Branco. E Conselho do Fundão, História e Arte, volume 1, autor professor Dr. Joaquim Candeias da Silva. A terceira pessoa foi o Dr. Joaquim Candeias da Silva, que eu julgava que pelo estatuto fosse uma pessoa inacessível a um simples cidadão como eu. Após diversas tentativas sem sucesso junto de pessoas conhecidas, acabei por fazer um comentário no Facebook dizendo que gostaria muito de o conhecer. E alguém me disse: por que não lhe pede amizade? E assim fiz. Tive a grata surpresa do Sr. Professor ter aceito de imediato o meu pedido de amizade. E foi com extrema amabilidade que respondeu a um pedido de esclarecimento sobre um antepassado meu, mencionado no seu livro Conselho do Fundão História e Arte, enviando-me uma cópia do registro paroquial.
Nestes 2 livros descobri informações preciosas que nunca imaginaria vir a ter. Fiquei a saber que antepassados meus foram cidadãos proativos e se empenharam no crescimento e no desenvolvimento da terra onde nasci. São emoções muito intensas, o que eu jamais poderei esquecer. Finalmente, havia livros que falavam de Valprazeres. Sempre que posso, sou leitor da Biblioteca Municipal do Fundão, onde tenho consultado com especial prazer uma parte da sua bibliografia, caro professor. Pena é que a maioria se encontra esgotada. Eu apenas consegui adquirir 2 livros. Orca, monografia histórica de uma freguesia como passado milenar, uma belíssima homenagem à sua terra natal, e A Beira Baixa na expansão ultramarina, que escreveu em parceria, um livro muitíssimo bem documentado. Revela que o infante Dom Henrique foi senhor de terras no Catrão, por exemplo. Passando à fase mais atual, no início de 2020, por mensagem que fiz ao professor Dr. Candeias da Silva, da ideia de ele escrever a monografia de Valprazeres, e ele respondeu-me que estava a nascer uma conjugação de boas vontades nesse sentido. Lembra-se, professor? Passado algum tempo, numa troca de mensagens via Facebook com a doutora Ana Correia, descobrimos que partilhávamos o mesmo sonho. Ela revelou-me que tinha feito o convite ao professor Joaquim Candeias da Silva para a escrever e que o professor tinha aceito. Respondi-lhe que podia contar com todo o meu apoio. Fiquei eufórico. O sonho acabava de sair do domínio do possível e conquistava a vida própria. O que representa esta obra para Valprazeres? Valprazeres é uma terra grande. Às vezes as pessoas é que olham para ela de uma forma pequena. Esta monografia era a obra que faltava a Valprazeres e Mata da Rainha. Ela é toda a grandeza das nossas terras, do seu património. Ela honra os nossos heróis, retirando-os do baú do esquecimento e chamando-os pelos seus nomes. Ela será, a partir de agora, o guia da memória de cada valprazerense, o seu orgulho dentro do país e nos 4 cantos do mundo. Os ventos da mudança sopram a sul da Gardunha. Estamos a assistir ao renascer de Valprazeres e de Mata da Rainha. Para terminar, quero dizer-lhe, ilustre professor Dr. Joaquim Candeias da Silva, o seu rigoroso estudo e investigação, a sua dedicação e a sua generosidade permitiram tornar esta magnífica obra uma realidade. Fico-lhe eternamente grato pela paixão e pelo carinho que dedicou à minha terra. E faço aqui um apelo à representante do Poder Autárquico, Sr. Vereador da Cultura e do Património, para quando o nome do professor Dr. Joaquim Candeias da Silva na toponímia do Fundão, de Valprazeres ou da Orca. Quero agradecer à doutora Ana Correia o empenho, a determinação e o espírito de missão que revelou no acompanhamento e na edição desta obra. Quero agradecer ao Nuno Lages o excelente trabalho na paginação, grafismo e criatividade que teve na apresentação deste magnífico livro. Agradecer à minha esposa Helena, aos meus filhos e a restante família, a sua presença e todo o apoio que me deram ao longo desta bela caminhada. Quando uma história é contada, não é esquecida, torna-se outra coisa, a memória de quem fomos e a esperança do que podemos ser. Bem-aja a todos por terem participado neste dia histórico da minha terra. António Santos, um homem da terra e que foi fundamental para termos este livro entre nós. E ficámos também a saber que afinal estes são os ventos da mudança que sopram no sul da Gardunha. Ficámos mais esclarecidos. Não era preciso separar tanto, mas pronto.